Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Estejam aí cumprimentados pela hora que você vai ver esse vídeo. E vamos concluir, ou melhor, continuar a desenvoltura do vídeo da semana passada, que foi sobre a questão do excesso de vegetal e vegetais sobre o solo. Então, a gente começou a requalificar essa área. Começamos a fazer o roço, a área passa a ficar mais bonita, mais organizada. E aí se começa o processo de decomposição. Então o que acontece? Quando a gente limpa a área dessa forma no roço, os agentes bióticos e abióticos começam a agir no meio. O meio antes estava coberto, hoje o meio está descoberto, então o vento passa mais abundante e mais à vontade, a luz do sol está mais abundante e mais à vontade sobre esse solo, e aí o vento, todo o seu movimento, tem uma definição. O vento não passa à toa, não sopra à toa. Nenhum agente da natureza, biótico ou abiótico, faz movimento aleatório à toa. Tudo tem um sentido e uma finalidade. Então, como o solo começou a ser roçado e os restos do vegetal que foi roçado fica sobre o solo, então toda a composição daquele vegetal passa a ser reintegrado no solo. A água, o nitrogênio que ele tem, o carbono, as proteínas, todos os macro e micronutrientes que aquela planta tem sobre sua estrutura, será reintegrado ao solo. De que maneira? Pelos agentes microbianos. Então, o que acontece? Como é que a gente pode medir a eficiência microbiana dessa parte desse solo que foi roçado? Vou mostrar a vocês novamente. Então, pelo processo de decomposição desses restos vegetais, é que a gente vai medir a intensidade da microbiologia desse solo. Quanto mais rápido a decomposição começar, é um sinal que a ação microbiana está bem. Então a microbiologia está se reestruturando ou está se fortalecendo, está medindo toda a sistemática desse solo. A gente, nessa área que a gente está, é cercado por mata. Então a gente tem aí uma proteção de quebra-vento e uma barreira biológica. Muitos agentes andam e passam por aqui. Então cada um com seu papel, com sua finalidade. Então esse solo começou a se reorganizar depois que a gente começou o roço. Então o processo de reorganização dele foi iniciado a partir do roço. Vem o roço, deixa a cobertura morta sobre o solo e aí os agentes passam a agir nesse novo ambiente, nessa nova condição. Cada um fazendo sua parte, na sua condição, o solo será reestruturado. Então o que acontece? Ele já passou a receber água, esse solo. A noite vai cair, tem o sereno, vem o sol, então todo esse processo de noite e dia, amanhecer, entardecer, escurecer, tudo isso começa a atingir, a modificar esse meio, deixando esse meio mais aberto e mais flexível às ações dos agentes bióticos e abióticos. Agentes bióticos noturnos e os agentes bióticos diurnos. Então, cada um vai cumprir seu papel. Nesse pequeno trecho que a gente começou a fazer o roço, a requalificar esse solo, então, naturalmente, esse solo vai começar a ser reestruturado. Então, ali atrás a gente vai continuar o roço, até essa área ficar toda branda, toda rebaixada. E aí, agricultor, se for seu desejo, se você tiver uma área dessa na sua propriedade, você fez o roço, chegou a irrigação, pode preparar o solo, pode cavar os berços e plantar. Deixa a cobertura morta sobre o solo, aí vem a irrigação, o processo será mais
avantajado, será mais processado com rapidez. Por quê? Porque a gente já sabe aquela frase: as transformações químicas, físicas e biológicas do solo só acontecem com a presença da água. Então o que acontece aqui? A cobertura morta, que está em estado de decomposição, vem a água, que vai umidificar essa área, vem a temperatura, que é o sol, vem o vento soprando, levando a gente para lá e para cá, e aí a microbiologia desse solo será restabelecida e cumprirá o seu papel de reestruturar e deixando esse solo fértil, propício e pronto para a cultivar que vai chegar nele. Então é dessa forma, dessa maneira, que a gente reestrutura um solo, sem esquecer que abaixo dos nossos pés existe um apoio importante, natural e fundamental, que é a microbiologia. Esses agentes milimetricamente pequenos, a gente só consegue enxergá-los pela lente de microscópio, mas são bilhões e bilhões abaixo de nossos pés, onde acima do solo a gente dá condições de vida a eles e eles fazem seu processo lá embaixo, fazendo o solo ficar fértil, fazendo o solo ter 45% de nutrientes, 25% de ar, 25% de água e 5% orgânico. Então, um solo fértil tem essa numeração: 45% de nutrientes, 25% de ar, 25% de água e 5% orgânico. E aí, esse solo é perfeito para qualquer cultivar dentro das prerrogativas de classificação, ou C3, ou C4, ou CAN. Nossos próximos vídeos a gente vai continuar mostrando essa regeneração desse solo, essa reorganização dele através da cobertura morta, através do roço e do processo natural biótico e abiótico. Um abraço a todos, um ótimo final de semana e fiquem todos com Deus e em paz.